No início dos anos 2000, o Brasil ficou assustado ao conhecer a face criminosa mais cruel de Fernandinho Beiramar. Por ciúmes, o fora da lei mandou seu sicário mais temido sequestrar um rapaz e aplicar, na pobre vítima, métodos assustadores de suplício. Durante muitos anos, Michel foi apenas um nome para demonstrar a capacidade destrutiva de bandidos. Mas hoje, vamos contar a história dele e de como ele parou nessa situação. Pessoal, é o seguinte, esse é um vídeo sobre a história de um homem que não teve sua história contada na TV. Ele foi um rapaz que demonstrou ao mundo toda a maldade de Beiramar no auge de sua carreira no crime. A única coisa que se sabia de Michel era que ele foi vítima de Fernandinho Beiramar e de seu comparsa Chapolin. Ele sempre aparece nas matérias, pessoal, como um técnico de informática que se envolveu com a ex-namorada do Beiramar. E sinceramente, eu sempre fiquei curioso para entender quem era esse cara e o que ele fez de verdade. E nós fomos procurar isso. Então, hoje vocês vão conhecer quem foi a vítima de uma das maiores maldades já cometidas contra alguém que nós temos notícia. Fica aí com a gente. Fernandão, roda a vinheta. Galera, o Dia dos Pais está aí e nada melhor do que presentear o seu velho com conforto e muito estilo. Os homens adoram praticidade, né? As roupas da Insider vão fazer seu velho se apaixonar, tá? A coroa vai ficar gamadão. A sensação de conforto dessa tech shirt, por exemplo, que eu estou usando, é de outro nível. Não tem comparação alguma. O seu coroa vai adorar o lance de que não precisa passar, porque ela desamassa no próprio corpo. Além do tecido tecnológico que é anti-odor e super versátil. A Insider deu de presente pra gente um novo cupom, que é o Iconografia. Esse cupom te garante 18% de desconto na primeira compra. Para quem já é cliente Insider, o desconto é de 12% em cima do valor do carrinho, porque vocês já sabem a qualidade do produto. E nessa semana, o frete para vocês é grátis, tá? Gratuito. As peças vão de P a XXGG e as cores são super estilosas. Vai por mim. Seu velho vai amar de verdade. Entra lá no site, escolhe seu presente, aplica o cupom Iconografia para vestir o seu velho de maneira inteligente, com conforto e muita tecnologia. Porque pai é pai. Galera, esses dias atrás, numa rede social, eu fiz uma publicação sobre a história do Marcos Marinho, Chapolin, principal sicário do Fernandinho Beiramar. No meio do fio, contei a história de quando ele sequestrou um cara que se envolveu com uma ex-namorada do Fernandinho Beiramar. O fato ocorreu em 1999 e foi reproduzido por todos os meios de comunicação do país. Alô? Oi? Eu tô com os dois corpos do dedo, tá tudo pendurado. Tá pendurado? Tá pendurado. A orelha direita, arrancado tudo. Não dá pra ouvir, não. Eu tô escutando só um barulho fazendo assim, ó. E na orelha esquerda, arrancado um pedaço só pra me tentar ouvir, senão eu não ia conseguir falar com você. Mas você tá falando aí, cara? Tá tirando os dois pés já também? Tá tudo pendurado, tá só o calcanhar. Caramba, e esse dedinho? Esse dedinho tá tudo pendurado, é mesmo. E a orelha é gostoso? Hã? A orelha é gostoso? Tá muito grande, deixou na boca. É mesmo, quase que eu me engoli. E aí, tem mais alguma coisa pra falar pra mim ainda ou não? Falei tudo. Se eu soubesse, eu nunca tinha me envolvido. O pessoal do Beiramar sequestrou o cara, levou para o cativeiro e ligaram para o Beiramar no momento que eles estavam esculachando o cara, e o Beiramar estava no Paraguai na época. A ligação foi interceptada pela Polícia Federal, que acabou soltando para a mídia. Durante a cena, Fernandinho vai conversando ironicamente com o pobre do rapaz que vai sendo supliciado pelos seus homens. Então, esse vídeo é para tentar humanizar o Michel, uma vítima que sofreu muito. Se você conheceu o Michel ou é da família dele, pode pular para essa minutagem aqui, pois eu terei que descrever o que aconteceu com ele antes de propriamente falar da história. A gente pede perdão à família por mexer em algo tão delicado, mas era uma missão até pessoal para mim trazer uma humanidade para esse rapaz, né? Porque eu não vi ninguém fazendo isso daí da mídia, né? E aí eu resolvi correr atrás disso daí. Às vezes é muito difícil a gente desenterrar algumas coisas aqui, mas como canal de segurança pública é importante.
Bom, voltando aqui. Vamos tentar descrever o que fizeram com o pobre do Michel. Galera, como eu disse pra vocês, o Michel foi sequestrado e levado dentro da favela Beira-Mar em Duque de Caxias. Ao que tudo indica, pelo Marcos Marinho, o Chapolin. Chapolin era considerado um cara sanguinário, que faria qualquer coisa pelo Beira-Mar. Muito do que o Fernandinho foi é devido ao ímpeto violento de Chapolin, que fazia o serviço sujo. Ele era um cara que casava medo até em colombianos e paraguaios. Chapolin, a mando de Beira-Mar, pegou o jovem Michel Anderson Santos Nascimento. Os caras então do Beira-Mar pegou, cortou os pés do Michel, deixando pendurado, fez ele ingerir a própria orelha e outras coisas horríveis que eu nem posso falar aqui porque poderia causar algum transtorno, tá? Bom, enquanto os homens de Beira-Mar faziam o serviço, Fernandinho ligou na linha. Beira-Mar ia tirando o sarro do rapaz enquanto o corpo ia sendo destruído pedaço por pedaço. Beira-Mar chama o rapaz de garanhão. Pergunta se a orelha que ele comeu é gostosa. O Beira-Mar chegou até a pedir que um amigo que estava ao seu lado numa fazenda no Paraguai, onde o Beira-Mar estava, que conversasse com o Michel e também zombasse do pobre do rapaz. Eu vou repetir aqui o que estava no grampo, ó. Abre aspas. Fala com meu amigo aqui. Fala com ele como é que você está. Que meu amigo aqui, ele é médico e vai ver o que dá para você no receituário. Fecha aspas. O que o Fernandinho falou. A conversa inteira vai ficar no link aí nos comentários. Eu não vou reproduzir ela aqui, tá? Mas foram horas e horas esculachando o coitado do rapaz. No final, o Fernandinho dá esperança pro Michel, dizendo que ia mandar um táxi para enviar ele para casa. Mas ele ordena que seus homens executem o Michel a tiros. Quando estourou o caso, muita gente disse que o rapaz era talarico, que estava moscando de ter se envolvido com a namorada do Beira-Mar e tal. Mas a história não é bem assim. Nós passamos dias atrás da história desse homem que perdeu a vida na mão dessas pessoas. E olha, nós encontramos muita coisa. Chapolin, quando foi preso, por exemplo, confessou o que fez com Michel. Veja essa reportagem feita pela Paula Marian para o Jornal do Brasil no dia 6 de abril de 2001. Confirmou também que, por ordem de Beira-Mar, cortou as orelhas de um homem chamado Michel e as enfiou na boca do rapaz, do qual também tirou os órgãos que praticam atos libidinosos, mãos e pés. Marcos confirmou que Michel foi obrigado a caminhar sobre os membros inferiores cortados. Para vocês terem uma ideia, o Chapolin falando o que fez com o rapaz. Na época, o próprio procurador do estado, José Munhoz Pinheiro, fez uma denúncia com o protagonismo de Márcia Velasco e Márcio José Nobre, dois promotores também de justiça. Na época, denunciar caras como Fernandinho e Beira-Mar não era para qualquer um, tinha que ter bastante coragem. Uma informação importante é que Chapolin e Beira-Mar foram condenados pela justiça em todas as instâncias possíveis e atualmente eles são culpados pelo que ocorreu, né? Apesar de Fernandinho já ter dito que a história não é bem essa, tá? Ele chegou a dizer pro Cabrini, pro Domingos Meirelles, em algumas entrevistas que eles fizeram, que a história não era bem essa, que os caras não sabiam se tinham cortado o áudio, se tinham colado o áudio, como é que era. Mas a gente sabe que o áudio é verídico mesmo, ele passou por várias perícias. Vamos lá então contar quem é o Michel Anderson Nascimento dos Santos. Ele nasceu no final dos anos 70 e sempre viveu na região próxima ao Morro do Sapo e Mangueirinha. Ele era de um local chamado Centenário, bairro Centenário, tá? O que pudemos averiguar, Michel era um bom rapaz. A família morava no Centenário, né? Centenário que seria um bairro de classe baixa ali, média e baixa, tá? Ali na Duque de Caxias naquela época. A família de Michel tinha uma serralheria e trabalhava também com esquadrias de alumínio. Eles eram considerados pessoas muito boas, tá? Na época, Michel estava com 18, 19 anos ali em 1999 e tinha se formado em um colégio particular. Ele jogava futebol muito bem, era torcedor do Vasco e estava prestando vestibular para educação física. Ele queria entrar nisso. Na época, ele fazia estágio numa loja de materiais de construções muito famosa no Duque de Caxias, que é a antiga Pavan. Pelo que conseguimos entender, essa loja era muito famosa e bastante popular por lá. E ele arrumou trabalho para mexer tanto com materiais para construção como na informática. Porque na época a informática estava adentrando nos comércios ali. Os primeiros computadores estavam chegando, precisava configurar coisas, arrumar os computadores, fazer helpdesk, né? Que era o cara que ia arrumar através do chamado. Nesse momento, eu preciso agradecer uma fonte nossa, tá? Que nos passou algumas informações da época. Ninguém da família ou amigos de Michel sabia que ele estava envolvido com a tal da Joelma Carlos de Oliveira, que será meio que o pivô dessa história, porque, segundo as nossas fontes, ela era envolvida com Fernandinho Beira-Mar. O que nós conseguimos encontrar é que a Joelma se envolveu com o Beira-Mar quando era nova,
e que estudava na mesma escola particular que Michelle. Ele conheceu ela por lá, mas ninguém tinha noção de que ela tinha envolvimento com o Fernandinho. E a pessoa que disse isso pra gente era próxima do Michel na época, não era familiar nem nada, mas conhecia o Michel. O que podemos dizer aqui, então, cruzando as informações, é que muito provavelmente o envolvimento dos dois era uma espécie de namorinho. Nada muito sério como noivado e essas coisas, mas isso deixou o Fernandinho numa baita de uma neurose. Não se sabe direito quem contou pro Fernandinho, mas ele era muito poderoso em Duque de Caxias no final dos anos 90 e todo mundo queria dar uma informação dessa, né? Tanto para ferrar os outros, por inveja inclusive, quanto para testar a neurose do cara. Nessa época, Fernandinho havia fugido para o Paraguai e Chapolin ficou aqui para resolver BOs, antes de ir para o Paraguai também, né? Porque ele chega uma época que ele vai no Paraguai e dá trabalho lá também. O Michel era visto pelos amigos como alguém muito feliz e de personalidade bastante descontraída. Ele era o único filho da mãe dele, então depois que ele desapareceu, a mãe dele sofreu muito. Ele acabou entrando numa roubada que nem tinha noção. O Michel muito provavelmente não sabia do envolvimento da Joelma. Há um livro que a gente vai indicar daqui a pouco para você que conta esses detalhes. Procuramos saber da vida da Joelma também. O nome dela aparece na CPI do comércio ilegal de substâncias. A gente vai deixar o link aqui também. Como se ela fosse envolvida com o Fernandinho até nos negócios. Galera, o Michel estava trabalhando, mas ele não foi sequestrador durante o trabalho. Segundo as pessoas próximas, uma pessoa ligou para ele, o convidando para um churrasco. E era uma pessoa que dizem era uma pessoa próxima a Joelma. E ele aceitou o convite e foi. Não se sabe direito quem ligou, né? Como eu falei pra vocês. Quando ele chegou no local do churrasco, foi abordado por Chapolin e levado pra dentro da favela Beira-Mar, a alguns quilômetros da onde ele morava. Uma vez no cativeiro, ocorreu tudo aquilo que vocês viram. O corpo do garoto sumiu e ninguém da família encontrou. Muita gente que conhecia o Michel só ficou sabendo do que realmente aconteceu quando passou no Jornal Nacional um bom tempo depois, até anos depois. Até esses dias, ninguém tinha foto do Michel na internet. Nós procuramos em tudo quanto é lugar. E nós achamos, né? Como vocês podem ver aí na thumb e podem ver aí quando já passou. Mas vou voltar um pouco na análise do crime dos áudios. Para análise dos áudios, nós consultamos a obra da Mônica Azariti. O livro está aparecendo aí na tela para vocês. Tá? É o livro dela, se vocês puderem comprar. É um livro muito difícil de achar, mas se vocês tiverem disposição e conseguirem achar, pode pegar, que é muito interessante. Ela foi uma das poucas pessoas a se importar com a vida de Michel e escrever sobre ele. Analisamos também o trabalho de pós-graduação de Mônica, o mestrado dela, o qual ela estuda o áudio do crime inteirinho, porque tem bem mais áudio do que foi divulgado. Ela é uma dissertação de mestrado, a gente vai deixar ela no primeiro comentário para vocês verem também. E nós conversamos com a Mônica e ela foi super solícita. Aí conseguimos o livro. E eu falo para vocês, é uma bela obra. Inclusive foi a partir dessa obra dela que conseguimos o número do processo. Eu vou ler aqui para vocês o número do processo, só para vocês terem uma noção que nós estamos fazendo um trabalho sério aqui, tá? O crime ocorreu no ano de 1999. Fernandinho Beira-Mar foi denunciado pela 27ª Promotoria de Investigação Penal, a partir do inquérito policial de número 1397/99 da 50ª Delegacia Policial, com base no artigo 121, incisos 1, 3 e 4 significa que é qualificado. Código Penal Brasileiro, juízo da 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, no dia 29 de fevereiro de 2000. Segundo o processo, Michel foi morto em decorrência de ter mantido relacionamento amoroso com uma das ex-mulheres de Fernandinho, Joelma, a quem atribui pretensa preferência constante vigilância por parte dele. O caso também foi tratado na CPI, onde mencionam detalhes sobre a perda da vida da Joelma, tá? Então assim, o que acontece? Vocês veem aí que tem os números dos processos da investigação que aparecem na dissertação de mestrado dela para vocês poderem conferir lá também. A Mônica analisa cada diálogo no meio daquele suplício todo. Dá um enfoque nas palavras de Beira-Mar, na ironia. Ele se colocando acima do bem e do mal. Uma coisa que parece ser calculada mesmo. Os homens de Beira-Mar, por exemplo, né? Eles só cumprem as ordens do chefe. Na dissertação ela até chega a falar que é um cara chamado Bomba e que houve várias perícias no áudio, mas o Chapolin acabou confessando que foi ele que fez isso daí e ele não abre mão desse feito, porque por todas as referências que a gente fez, que a gente viu, ele falava que foi ele que tinha feito. E ela também analisa a fala e os silêncios de Michel, que em determinado momento está preocupado apenas em avisar a mãe que não vai voltar para casa porque ele não tem mais força. Além de tudo isso, Fernandinho fica perguntando a Michel e aos seus homens, né, que estão ali supliciando Michel, o que os seus homens fizeram com ele, né? Pro
pro próprio Michel ficar ouvindo aquilo e internalizando que ele tá todo machucado, lembrando o tempo todo. Então mesmo que o corpo dele criasse um dispositivo para anestesiar ele, toda vez que o Fernandinho e os homens dele ficavam lembrando o que fizeram com o Michel, ele sentia muitas dores, para vocês terem uma ideia. Em determinado momento, o Fernandinho fala, garanhão, né? Então, dando ali a palavra, falando assim, ó, por que você tá aqui? Lembrando o Michel, por que ele tá naquela situação. O Fernandinho também chama o Michel de sócio, em uma analogia aí relacionada à propriedade de Joelma, né? Tipo, olha aí, nós dividimos a mesma mulher, é por isso que você tá aqui sendo, enfim, estourado por essas pessoas. A dissertação em link para comprar a obra vai ficar nos comentários, como eu disse para vocês aí, e vocês dão um pulo lá para ver. Inclusive, tem as frequências do áudio, tudo interessante, assim, ela é fonoaudióloga, né, a Mônica, e ela tem lá as frequências dos áudios e tal. Você percebe que ao passar dos minutos, a frequência da fala do Michel vai ficando fraca. É a prova que ele estava sangrando muito e já não conseguia falar direito. A família de Michel nunca mais conseguiu achar o corpo do rapaz. É um trauma pesado até hoje. A Joelma também desapareceu. Nunca mais acharam ela. Nunca mais ninguém ouviu falar da moça que supostamente ainda era envolvida com o Fernandinho. Esse caso também é muito pesado para a família dela, que não sabe até hoje o que aconteceu. Na dissertação da Mônica, tem uma parte que ela coloca ali da CPI, do relatório da CPI, em que os caras falam que provavelmente ela foi executada, teve o corpo cortado também e os caras meio que expuseram na favela para usar de exemplo. Mas todas as outras referências dizem que ela simplesmente desapareceu. Bom, essa é uma questão muito forte e que demonstra que os caras, o Fernandinho, o Chapolin, todos os caras que estavam ali, tinham uma disposição absurda pro crime e uma disposição absurda para fazer maldade com aquelas pessoas que eles achavam que tinham traído ele ou alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que o Michel não sabia disso. E eu espero que nesse vídeo a gente tenha conseguido humanizar um pouco a figura dele, tá? Que a mídia sempre publicou que ele era uma vítima, ganhou em cima dele sendo vítima, mas nunca contou a história dele. A verdade, pelo menos o que nossas referências e pessoas próximas disseram, é que o Michel não sabia de nada. Só depois no cativeiro que caiu a ficha dele, caiu na real o que estava acontecendo. Aí era tarde demais, bem tarde, porque o Michel nunca mais voltou para casa. E isso é um trauma, um dos maiores foras da lei da história do nosso país. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se no Pix. Toda a força que vocês nos dão ajudam a gente a manter esse canal e a manter os vídeos que nós fazemos aqui. Muito provavelmente, pelo assunto que esse vídeo vai sofrer alguma restrição de monetização. E aí a gente não consegue tirar o mínimo dele nem para pagar a própria edição. E aí vocês podem nos ajudar a partir de R$2 e toda sexta-feira vocês têm conteúdos exclusivos para vocês. Mas tem mais plano. Caso caiba no seu bolso, pode ajudar a gente. Eu vou deixar sugestionado um vídeo aqui para vocês e o YouTube deixa outro. O que eu vou deixar sugestionado é a história do Chapolin, tá? Que é esse cara do Beira-Mar, que vocês vão achar bastante interessante. Fui, valeu, até a próxima.